para todo mistério, teoricamente, existe uma explicação. Todo objeto veio um dia de algum lugar, pertenceu a alguém. Nossa missão como detetives da história é chegar nas versões reais. Em casos de norte a sul do Brasil, vamos mergulhar em universos estranhos, períodos nebulosos da história. E não sairemos de mãos vazias. Os detetives da história hoje revisitam 2 episódios que marcaram o passado do Brasil e do mundo, levantando fatos, investigando documentos e descobrindo o real significado de objetos que pertencem a pessoas comuns como você. Um antigo carro oficial, exemplar de um dos modelos mais caros do mundo nos anos 30, hoje está abandonado, desgastado pelo tempo e pela má conservação no museu no Rio de Janeiro. Será que um dia ele poderia ter servido ao presidente Getúlio Vargas? Será que ele é parte do patrimônio do polêmico Estado Novo? Renata Imbriani investiga por que sua trajetória foi sistematicamente apagada dos registros históricos. Um antigo prelo datado de fins do século XIX, hoje guardado em uma academia de cordel no Rio de Janeiro, poderia ter pertencido ao mestre Leandro de Barros, o mais famoso cordelista do Brasil? André Guerreiro viaja até as origens da literatura nordestina para chegar a uma resposta. O homem gordo fede muito e corre pouco, é rumbudo como um toco, com palma acima do chão. A calça é frouxa e a cueca, o povo sabe que o fundo da bicha cabe um pneu de caminhão. Achei um jeito para dizer porque homem tem defeito. Nossa primeira investigação de hoje entra no pitoresco universo da literatura de cordel. Esse gênero literário tão representativo da cultura brasileira é marcado pelos folhetos, onde são impressas histórias que retratam o cotidiano de seus leitores. Ao que parece, um museu no Rio de Janeiro guarda um prelo do maior cordelista que se tem notícia, o famoso Leandro Gomes de Barros. Eu sou André Guerreiro, detetive da história, e pretendo descobrir a real origem desse prelo. Prelo é uma forma de impressão gráfica pioneira na reprodução de livros. A invenção é do alemão Johann Gutenberg, que em 1450 adaptou a prensa utilizada na produção de vinhos para uma máquina de impressão gráfica. Os textos e frases eram compostos por várias letras individuais, os tipos. Dessa forma, como os textos precisavam de várias letras repetidas para sua composição, era necessária uma coleção do mesmo tipo. Minha primeira parada é na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro. Lá vou ao encontro de Gonçalo Ferreira, presidente da academia e dono do prelo. Gonçalo me conta que o principal objetivo da Academia de Cordel é manter o gênero vivo. Grande prazer estar aqui, Gonçalo. Eu ouvi falar muito dessa academia. Há quanto tempo existe aqui a academia? Há 21 anos. 21 anos. Gonçalo, quantos títulos vocês têm aqui na academia? 13 mil. 13 mil. Mais ou menos 13 mil. Os temas, tô vendo, tem Homero, Isaac Newton, Santos Dumont, Chegada do Homem à Lua. Vocês têm cordel sobre tudo. Todos os tipos. A literatura de cordel abrange todas as áreas do conhecimento humano. No mundo tem 4 coisas que eu não ensino a ninguém. É passar no rio cheio, passar na frente do trem. A literatura de cordel é um tipo de poesia popular, originalmente oral e depois impressa em folhetos. Não lhe paguei tanta esmola, eu te levei no andor. Que são expostos para venda pendurados em cordas de cordéis, o que deu origem ao nome. Do lado da mão direita, lhe acompanhando o senhor. No Nordeste do Brasil, a tradição tem sua expressão mais viva. Geralmente escritos em forma rimada ou ilustrados como estilogravuras,
Eles retratam o cotidiano da população sertaneja de forma bem-humorada. Na subida para o museu, Gonçalo revela o misterioso objeto da minha investigação. Vem aqui, André, por favor. André, eu lhe convidei aqui por vários motivos. Entre eles, para lhe mostrar esse prelo de 1880. E segundo algumas pessoas remanescentes da família do Leandro Gomes de Barros, essa impressora foi usada pelo próprio Leandro, aquele poeta que nos forneceu régua e compasso para a produção da literatura de cordel, tal como a conhecemos hoje. Leandro de Barros foi um dos poucos poetas populares a viver apenas de suas histórias. Ele versou sobre todos os temas e foi figura-chave no desenvolvimento do formato que o cordel tomou no Brasil. Começou a escrever seus folhetos em 1889, conforme ele mesmo conta numa cestilha de A Mulher Roubada, publicada no Recife em 1907. Leitores, peço-lhes desculpas se a obra não for de agrado. Sou um poeta sem força, o tempo me tem estragado. Escrevo há 18 anos, tenho razão de estar cansado. Antes da montagem de seu parque gráfico na década de 1890, o cordel ainda não havia atingido as massas e seu comércio era quase inexistente. O cordel sobrevivera até então de forma oral, com produção gráfica limitada. Quantos quilos pesa essa peça, Gonçalo? Ao todo, com o suporte, mais de 30 quilos. Mais de 30 quilos. O senhor me permite que eu faça algumas imagens? Pode sim. Gonçalo, você me permitiria levar alguns desses tipos para ajudar na minha investigação? Com certeza. Achar cordéis com a impressão dos tipos que o Gonçalo acaba de me emprestar vai ser como procurar agulha no palheiro. São muitos títulos. A obra de Leandro também parece ser bastante extensa. Preciso encontrar um elo de ligação entre o prelo e a literatura de Leandro. Mas como? O segundo caso de hoje pega carona num imponente carro antigo que nos leva a revisitar o Estado Novo, do polêmico presidente Getúlio Vargas. Um tempo onde os automóveis eram para poucos e representavam poder e status. Eu sou Renata Imbriani, detetive da história. Estou indo me encontrar agora com Alfredo Amaral na porta do Museu do Engá, aqui em Niterói, para saber o que ele quer descobrir. Vamos libertar o bicho encarcerado. É isso. Alfredo, o que você sabe sobre esse carro? Olha, Renata, esse carro é um Lincoln, modelo K, da década de 30, eu não sei o ano específico dele. É um carro muito específico, é um carro feito sob encomenda. Governos, países encomendavam e cada carroceria, cada carro saía de acordo com essa encomenda. É um carro que serviu para chefe de Estado, ministro, presidente. Alfredo me diz que este presidente pode inclusive ter sido Getúlio Vargas, chefe do Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Estado Novo é o nome do regime político centralizador e autoritário fundado por Getúlio Vargas, que durou de 1937 a 1945, quando o presidente foi deposto pelas Forças Armadas. Durante o regime, Getúlio fechou o Congresso Nacional e extinguiu os partidos políticos. Ele outorgou uma nova Constituição, que lhe dava controle total do Poder Executivo. A Constituição previa também a instalação de um novo Poder Legislativo e a realização de um plebiscito que legitimaria sua posição como chefe de Estado. Mas nada disso chegou a acontecer. Será que esse carro pode ter testemunhado acontecimentos assim tão importantes para a história do país? Você vê que ele é conversível, ele tem 7 lugares, você vê que tem esse cajado aqui. É um carro que devia ser usado para desfiles. E o banco recolhe.
Tá vendo? Ele encaixa aqui. Aqui com certeza devia ter um brasão, um relógio, alguma coisa assim. Aqui a parte da frente é muito mais estreita que atrás, né, Alfredo? Isso. Por quê? Aqui ia só o motorista. E essa parte aqui de trás você vê que é assim, tem todo o espaço para ir o presidente, a primeira-dama, os ministros. Como é que esse carro veio parar aqui, Alfredo? Eu sei que ele está aqui já há anos e que é um carro importante. É, a gente tem um caso complicado de ser resolvido aqui. Nós estamos aqui para isso, né? Com certeza. E é esse tipo de caso que eu gosto. A pintura desse carro está toda descascada. Ele, sem dúvida, foi muito castigado pelo tempo. Os faróis e o para-choque dianteiro estão desaparecidos. O motor está aberto e os pistões estão expostos. Será que essa sucata realmente foi um carro oficial durante o governo Vargas? Será que ela viveu dias e anos de glamour? Preciso descobrir um jeito de refazer a trajetória desse carro, que parece ser um dos ícones da era Vargas. Você está assistindo Detetives da História, num oferecimento de... Dominados os de indústria, operários, agricultores, todos quantos nesta abençoada terra produzem e vivem do trabalho honesto. O antigo automóvel Lincoln K, provável herança da era Vargas, teria vivido um passado de honras e homenagens, mas hoje segue esquecido nos fundos de um museu no Rio de Janeiro. Enquanto Renato Imbriani tenta refazer a trajetória deste patrimônio, eu também tento provar a relação de um prelo com seu provável dono, o cordeirista brasileiro mais famoso de todos os tempos, Leandro de Barros. Tudo o que sei sobre o prelo que hoje mora na Academia Brasileira de Cordel, no Rio de Janeiro, é que ele tem um número de série, data de 1880 e possui o logo da Companhia Tipográfica Brasileira, grifado no seu corpo. De posse dessas informações e de alguns tipos que o Gonçalo, dono da academia, me emprestou, vou mergulhar no universo fantástico do cordel. Para saber mais sobre a literatura de cordel, eu vou conversar com a pesquisadora Silvia Nemer, aqui na Fundação Casa Rui Barbosa. O que é a literatura de cordel, Silvia? A raiz da literatura de cordel é o romanceiro medieval, que vinha da Europa, não era produzido aqui. Vinha tudo da Europa. Eram vendidos em grandes centros. Mas o termo cordel, literatura de cordel, surge depois. Quando surgiu esse tipo de publicação aqui no Brasil, no final do século XIX, ela não era denominada literatura de cordel, era denominada simplesmente folheto. O letrado fui elogiado porque me escutou, e mesmo não sou como Antônio Machado. A circulação no começo era oral, né? A circulação, até o surgimento do folheto, era basicamente oral. Elas circulavam em impressos populares e elas circulavam oralmente. Silvia me diz também que a literatura oral, que predominava na época, era peleja, uma espécie de desafio entre os cantadores, que passou a ser publicada junto com os folhetos de cordel. Que o cantador tem valídia, canta bem e popular. E pra quem entende, quer dizer nossa toada, nosso pouco de embolada é pra sorrir. Vai, eu canto na batucada, aonde o amigo queira, vou de barreira a barreira, minha vida é de embolar. Eu canto pouco é porque compreende e posso, que é o meu pai nosso que eu aprendi a rezar. Quem foi o Leandro Gomes de Barros? O Leandro foi o primeiro poeta de cordel, né? O primeiro a publicar um folheto, o primeiro a criar uma linha de produção em literatura de cordel foi o Leandro Gomes de Barros. Ele produziu muito? Muito, mais de 600 tipos. Silvia atesta que Leandro é realmente o maior nome do cordel e fala sobre como a sua obra, antes regional, acabou sendo difundida pelo resto do país, mudando a maneira como o cordel era consumido pelo povo. Como eram feitas as impressões naquele tempo? Em Recife, ele usava os serviços da tipologia moderna e da tipologia do Jornal do Recife. Silvia é categórica ao afirmar que o prelo de Gonçalo jamais tenha feito parte do acervo de Leandro de Barros, o que me transporta a estaca zero novamente.
Esse prelo pode ter sido usado para imprimir os folhetos de Leandro, pode ter sido até manuseado pelo Leandro, mas não acho provável que tenha pertencido ao Leandro. De fato, é estranho que uma máquina teoricamente usada no Nordeste para imprimir cordéis em fins do século XIX tenha vindo parar no Rio de Janeiro. Preciso refazer a trajetória deste prelo. Preciso saber o que os biógrafos de Leandro dizem sobre seu acervo. O que aconteceu com seus cordéis e pertences depois de sua morte? Quem são seus herdeiros? Poderia haver um prelo nesta lista? André não esperava por uma negativa assim tão precisa logo no início de sua investigação. Agora ele precisará de um atalho para chegar à outra ponta da história novamente. Quanto a mim, continuo seguindo as pistas desse carro misterioso, hoje completamente sucateado, mas que pode ter presenciado episódios importantíssimos de nossa história. Essa é a minha missão, investigar sua trajetória e, quem sabe, revelar um passado glorioso. Hoje o Lincoln K está abandonado no Museu do Ingá, no Rio de Janeiro. Mas parece que antes disso ele esteve em vários outros lugares, inclusive no Museu Histórico Nacional, para onde eu estou indo agora conversar com Guilherme Pfisterrer, um especialista em restauração de carros antigos. O que ele teria a dizer sobre o Lincoln no Museu do Ingá? O que ele pode saber sobre a sucessão de acontecimentos que levaram a este estado lastimável de conservação? Como é o processo para a restauração de um carro como aquele, um carro histórico como o Lincoln? O caminho tem que ser feito, é um caminho longo e árduo, de muita pesquisa, de muita informação. E essas informações começam desde a história do automóvel e do fabricante. Quem usou esse carro, outros donos, quantas unidades foram feitas, o modelo, os desenhos, fotografias. Então, é um trabalho de detetive. Guilherme me diz que tentou rastrear a origem do Lincoln, entrando em contato com a fábrica da Ford dos Estados Unidos, mas não obteve nenhuma resposta favorável. Você passou por todo esse processo nesse Protos aqui, né? Ah, exatamente. Esse carro, o processo todo dele de restauração, desde o dia que começou até o dia que inaugurou no museu, foram 10 anos. Do Lincoln K, você sabe quantas unidades foram feitas? A informação é que existem 15 carros, 15 unidades. Por que tão poucos carros, Guilherme? A gente precisa entender o seguinte, esses carros eram carros especiais. Os carros Lincoln, naquela época, atendiam os presidentes, como até bem recentemente os carros Lincoln atendem a presidentes nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Guilherme me conta que já tentou emplacar um projeto de restauração do Lincoln, mas ninguém mostrou interesse em investir dinheiro na recuperação deste fantasma do Estado Novo. São muitas as histórias de censura e perseguição do Estado Novo. Muitos episódios permanecem. Muitos intelectuais, militantes e líderes políticos foram presos durante o regime. Qualquer manifestação que fosse de encontro aos princípios de Getúlio poderia resultar em prisão. O Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo, o DIP, censurava todas as manifestações culturais do Brasil. Sua função era controlar, centralizar e orientar a propaganda oficial. Mas será que enquanto membros da oposição eram oprimidos pelo regime, Getúlio desfilava ovacionado pela população em paradas patrióticas a bordo do Lincoln abandonado no Museu do Ingá? Segundo Guilherme, este carro já viveu muita coisa no passado. Parece que até roubado ele já foi. Certamente era do interesse de muita gente apropriar-se de um exemplar raríssimo como ele. Mas não sei se uma ocorrência policial foi formalizada na época do roubo. Vou ver se encontro as provas do caso que o Guilherme me contou na sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Novato, você pode me ajudar? Eu preciso de um boletim de ocorrência datado de 28 de dezembro de 1988, referente a um furto de carro. Este arquivo tem RO, o registro de ocorrência de 1907 até a presente data. Esse daqui, 32DP. Aqui contém
1000 registros de ocorrência. Nossa, É. que bom. Vamos lá, vamos dar uma olhada. É o registro de número 7676/88. Foi registrado como apropriação indébita. Nem acredito que consegui ter acesso ao boletim de ocorrência do roubo. E aqui diz o seguinte: a direção da Funarge, órgão responsável pelo carro, o colocou numa oficina para que ele fosse restaurado. Alguns dias depois, o dono da oficina recebeu um telefonema de alguém que se dizia da Funarge, afirmando que precisava retirar o carro de lá. E assim foi feito. Antes mesmo de começar a ser recuperado, o carro desapareceu misteriosamente. Então, em 1988 que foi encontrado o carro em São Paulo. Posso levar uma cópia, Novato? Essa aqui é a primeira parte. Essa é a segunda parte. Aqui está a prova que o Guilherme estava certo. O Lincoln K 1935 esteve envolvido numa história cinematográfica na década de 80. O delegado Novato me mostra também uma fotografia que constava nos autos do processo de apropriação. Nessa foto, o carro aparece ainda em ótimo estado de conservação. E, para minha surpresa, o presidente Getúlio Vargas está presente. Será que acabo de encontrar a prova final para minha investigação? Você está assistindo Detetives da História, num oferecimento de... Muitas personalidades ilustres da política nacional e internacional podem ter desfilado a bordo do Lincoln K, uma verdadeira relíquia que passou os últimos anos abandonado em um museu no Rio de Janeiro. Renata parece ter chegado numa pista fundamental para a sua investigação. Eu canto na batucada, amonto o amigo queira, vou de barreira a barreira, minha vida é embolada. Quanto a mim, estou cada vez mais distante da hipótese de que o antigo prelo de fins do século XIX, hoje abrigado na Academia Brasileira de Cordel, seja do grande mestre Leandro de Barros. Gonçalo, dono da academia, acredita muito nessa versão da história, mas Silvia, pesquisadora do universo cordelista, não acredita nessa possibilidade. Bom, talvez minha única chance seja investigar em loco. Por isso, vim a Fortaleza, Ceará. E vou me encontrar com Arievaldo Viana, um cordelista estudioso da vida e obra de Leandro Gomes de Barros. Como é que está? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Arievaldo. Vamos entrando. Vamos lá? Vamos sim. Uma maletinha de fabricação nordestina, como você vê, certo? De compensado. E aí quando a gente abre, você encontra um tesouro, né? Você encontra um tesouro. O primeiro folheto que eu decorei na minha vida foi esse daqui. Aqui é a descrição do Cancão de Fogo. O Cancão é autobiográfico, né? É a história do Leandro quando menino. A mãe do Cancão de Fogo decidiu-se a trabalhar. Cancão de Fogo não quis aí se sujeitar, dizendo não tenho forças para um serviço acabar. O Câmara Cascudo afirma que conheceu o Leandro pessoalmente. Diz que ele era muito brincalhão, comunicativo, engraçado, certo? Parecia mais assim um fazendeiro do que um poeta, né? Porque ele era bonachão, assim alourado, dos olhos azuis e andava sempre bem vestido. Você vê pela foto que ele gostava de usar fraque, né? Usava assim um paletó, aquela coisa toda, e andava com a sua maleta de folhetos dentro dos trens. Luiz da Câmara Cascudo foi um historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo dedicou-se ao estudo da cultura brasileira, pesquisando nossas manifestações culturais a fundo e inventariando suas expressões numa extensa obra, com destaque para o Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1952. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria e morreu depois das horas pelas artes que fazia. Nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe, quando ela pegou um gato, ele gritou, não me arranhe, não jogue nesse animal que talvez você não ganhe. Porém o Grilo criou-se pequeno, magro, sambu, das pernas tortas e finas, magro, amarelo e beiçudo, no sítio onde morava dava notícia de tudo. Você vê como o João Grilo era terrível, né? Eu adorava a história do João Grilo. Ilustríssimo Arievaldo Viana, eu vim até aqui para te mostrar as imagens deste prelo. Ah, que interessante, rapaz.
prelo do século XIX, né? Manual. E ele só imprime o formato ofício, né? É um formato muito utilizado pela literatura de cordel, como você pode ver nesse folheto aqui de Leandro Gomes de Barros, que é a história do boi misterioso. Esse aqui não foi cortado ainda, né? Então ele é o seguinte, ele é uma folha de ofício dobradinha em 4 partes, né? Dobradinha em 4 partes. É assim que nasce um folheto de cordel. Veja só, ele está impresso inclusive alguma coisa de cabeça para baixo e outra normal. Quando pergunta a Arievaldo sobre como Leandro teria adquirido um prelo, Arievaldo me diz que máquinas semelhantes à de Gonçalo passaram a ser vendidas a preço de banana quando a indústria gráfica brasileira foi modernizada. E que os poetas populares finalmente tiveram condições de comprar suas próprias prensas. Esse prelo pode ter pertencido ao Leandro? Olha, não é impossível, mas nós não podemos afirmar isso com segurança. Por quê? Segundo essa escritora, Ruth Brito Lemos Terra, entre 1910 e 1911... Leandro Gomes de Barros teria adquirido um prelo que instalou em sua residência no Recife, a Rua do Alecrim, 38E. Eu levantei uma informação que o Leandro passou a obra dele e também máquinas, equipamentos, para o João Martins de Ataíde. Confere? Esse prelo que pertenceu a Leandro foi vendido, na verdade, ao Chagas Batista. E o Chagas foi um dos principais editores da obra de Leandro. A pesquisa de Arievaldo indica que, com a morte de Leandro, Chagas Batista, seu compadre e um dos seus principais editores, herdou todo o maquinário maior e, por isso, cedeu o prelo para Pedro Batista, que morava em Guaratiba, cidade de Pernambuco. Depois, o destino do prelo é um mistério. É possível que Manuel Camilo, fundador da Casa de Cultura São Saruê, tenha adquirido o prelo mais tarde. De Manuel Camilo, o acervo de São Saruê teria passado às mãos do general Humberto Peregrino, seu último gestor. Na sequência, Gonçalo teria adquirido o acervo para a Academia de Cordel do Rio de Janeiro. Parece confuso e é mesmo. Arievaldo acredita que o prelo possa sim ser de Leandro e acha que ele passou de mãos em mãos em todas as etapas de negociação do acervo. E agora, 2 direções se revelam à minha frente. Uma indica que Leandro jamais tenha tido um prelo. Outra, mais otimista, aposta na hipótese de Gonçalo. E agora? Resolvo seguir as orientações de Arievaldo. Vou atrás de José Lourenço, diretor da Lira Nordestina, que ainda hoje trabalha com xilogravura e faz cordéis em Juazeiro do Norte, Ceará. Talvez ele reconheça os tipos do prelo de Gonçalo. O Nordeste do Brasil é surpreendente. Por acaso, fiquei frente a frente com a Academia de Cordelistas do Crato. Não vou perder a chance de mostrar os tipos do prelo de Gonçalo para alguém aqui. Eu estou aqui na Academia de Cordelistas do Crato, um dos raríssimos lugares onde ainda se imprime folhetos de cordel à moda antiga. Deixa eu lhe mostrar esse prelo, Vicente. Vou gravear no Rio de Janeiro. Já viu um prelo parecido com esse? É fácil de encontrar máquinas como essa por aqui? A máquina dessa é difícil, só se tiver por aí por um museu, né? Vicente, um gráfico bastante experiente na arte do cordel, analisa os tipos e me dá seu veredito. Eu conheço isso. Conhece? Conheço. Da mesma época mesmo. Ele conhece os tipos, são recentes, da mesma época dos que ele usa. São tipos que não existiam na época de Leandro de Barros. Agora eu tenho 2 vereditos negativos contra apenas um positivo. Preciso de uma opinião definitiva sobre os tipos. Espero que José Lourenço possa, finalmente, esclarecer este mistério. André deve estar confuso em meio a tantas opiniões conflitantes. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Leandro não teve um prelo, e se teve, não seria com os tipos de prelo de Gonçalo. É hora de uma 4ª e definitiva análise. Minha investigação parece ter chegado ao ponto crucial. Já sei que o Lincoln abandonado no Museu do Ingá certamente viveu dias de glória como carro oficial do governo na era Vargas. Mas ainda não posso afirmar que ele tenha servido diretamente ao presidente. De qualquer maneira, ele deveria estar sendo preservado como relíquia de um dos períodos mais determinantes da nossa história.
Na tentativa de recuperá-lo como patrimônio, ele acabou sendo vítima de um roubo e virou caso de polícia. Sua trajetória é incrível. Mas ainda preciso entender muita coisa nesse caso. Na delegacia, tive acesso a uma fotografia anexada ao processo em que Getúlio Vargas aparece a bordo do Lincoln. Preciso saber se isto prova a hipótese que Alfredo levantou no início da investigação, de que este era o carro que transportava o presidente. Em posse de mais fotos, volto ao Museu Histórico Nacional para reencontrar Guilherme. Tenho certeza de que ele saberá me dizer onde estou pisando agora. Guilherme, eu consegui umas fotos aqui. Gostaria que você me dissesse o que você sabe desse carro aqui. Nós temos 2 carros aqui. São 2 carros. São 2 carros diferentes. Como assim 2 carros? Esse é um carro e esse é outro carro. 2 carros. São 2 carros. São 2 carros diferentes. Esse carro é um Lincoln modelo KB 1934. E esse daqui, um modelo K 1935. Eles são parecidos porque ambos são o modelo Touring de 7 lugares, modelos presidenciais. Mas você pode observar o modelo KB 1934, tem detalhes bem característicos. Por exemplo, o paralama bem aberto e esse aqui já é um paralama bem fechado. Você já vê que não tem lanternas em cima dos paralamas. Entendi. Então esse que está o Getúlio Vargas é um Lincoln KB. KB 1934. E esse que está recebendo um presidente da República Argentina é um modelo K, Lincoln K, modelo ano 1935. Guilherme acaba de jogar um balde de água fria em minha investigação. Então, 2 carros Lincoln teriam vindo para o Brasil, de modelos e anos diferentes. E o nosso carro não seria o mesmo que transportava Getúlio na foto. Mas será que isso descarta a possibilidade dele ter sido usado por outros presidentes, prefeitos ou governadores? Guilherme me diz também que, graças a Oni Coutinho, o Lincoln K foi recuperado no episódio do roubo. Oni é um apaixonado por carros, como muitos brasileiros. E, em seu caso, especialmente pelos antigos. Parece que ele conseguiu reconhecer o carro desaparecido através de uma foto enviada por fax. Oni também é membro do Veteran Car Club, fundado em 1968, na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. Seus principais objetivos são a restauração, manutenção e a preservação da memória automobilística nacional. Os associados, fãs das relíquias automobilísticas, assumem o compromisso de perseguir a manutenção dos automóveis nas características originais. Bom, se existe alguém que pode me contar a história deste carro, este alguém é o Oni. Oni, eu vim aqui falar sobre o famoso Lincoln K. Quem descobriu que o Lincoln havia sido roubado? Pedimos à Superintendência de Museus que fizesse uma checagem do patrimônio. E na ficha constava na Superintendência de Museus que o carro havia saído para uma oficina para restauração. Chegamos lá, o carro não existia mais. Bom, então agora as peças estão finalmente se encaixando. Oni me diz que o carro ficou desaparecido durante 4 anos e que ele teve de mobilizar os membros do Veteran Car para encontrá-lo. Como foi a sua trajetória até chegar no Lincoln? Nós divulgávamos no fórum o sumiço da Lincoln. Esse foi um fax que nós recebemos na época que o carro foi posto à venda. Pelo simples descascado na porta, eu conferi com o acervo que nós possuímos de fotografias antigas e constatei que o descascado era o mesmo. Então, um detalhe importante. Depois de identificar a foto do Lincoln, ele conseguiu um documento que o permitia fazer uma perícia para confirmar que aquele era de fato o carro roubado. Não só emitiu esse documento, como emitiu um mandado de busca e apreensão e buscarmos e recuperarmos esse patrimônio. Segundo Oni, o carro estava sendo vendido por $70 mil por um industrial que o mantinha escondido em uma fazenda próxima a São José dos Campos, no estado de São Paulo. Alguns sócios do Veteran Car Club fingiram ser interessados na compra do carro e chamaram a polícia.
A emboscada estava armada e funcionou. O carro foi apreendido. De fato, é inacreditável que um carro como esse, feito sob encomenda para o governo brasileiro, esteja degradado dessa maneira. Que ele é valioso, que ele é um carro oficial, não resta a menor dúvida. Mas afinal, quem foram seus donos ilustres? Por que quase não há registros deste carro sendo utilizado por outros nomes da política brasileira? Por que seu passado foi apagado da história? Parece que a história de um dos ícones da era Vargas, o automóvel Lincoln Car, parte da frota oficial do governo, teve o seu passado apagado, ignorado pelas principais fontes de documentação do Brasil. E enquanto Renata Imbriani tenta desvendar sua trajetória misteriosa, eu sigo munido dos tipos do prelo de Gonçalo pelo Nordeste. A última análise que obtive, vinda do gráfico Vicente, joga um balde de água fria na minha investigação. Até agora tenho duas opiniões contrárias à hipótese de Gonçalo, de que o prelo seria de Leandro de Barros, contra apenas uma favorável. Mas seguindo a data de fabricação e a marca do prelo, talvez eu possa confirmar ou descartar o veredito negativo. Por isso vou até Juazeiro, cidade da Lira Nordestina, a mais antiga gráfica de cordel do Brasil. Eu achei que eu estava entrando no museu, com as máquinas expostas, antigas, mas não. É uma arte viva e essas máquinas de fato funcionam e são utilizadas até hoje. O gravurista José Lourenço Gonzaga, atual gerente da gráfica, tem experiência com os processos de impressão de cordéis e poderá avaliar melhor os tipos. Trabalhando nessa profissão desde os 8 anos, conhece muito bem as máquinas antigas e atuais. Essa máquina já deve ter trabalhado muito, né, José? Foi a principal máquina que imprimiu a maior produção dos clássicos, quando era distribuído na tipografia São Francisco. Ela chegava a imprimir por dia 10 mil cordéis. 10 mil. José me disse que a Lira Nordestina foi criada na década de 30 por um dos maiores difusores de folheto do país. O José Bernardo foi o fundador da tipografia São Francisco, que na época era o maior editor de cordel do país. Que nos anos 80, 82 mais ou menos, ela passou para se chamar Lira Nordestina. José, você que conhece tão bem essas máquinas, eu queria te mostrar umas imagens de um prelo. Esse prelo está lá no Rio de Janeiro. A gente chama esse equipamento, o apelido dela é cabo de pá. É uma máquina bem antiga. Ela era usada muito para tirar as capas do cordel. Deve ter sido do início das tipografias mesmo no Nordeste. Após analisar as fotos dos detalhes do prelo, ele me fez uma revelação surpreendente. Ele chama minha atenção para o logotipo da CIA Tipográfica do Brasil e me conta que este prelo fez parte da antiga tipografia São Francisco, hoje Lira Nordestina, e que foi responsável pela impressão de milhares de títulos através dos anos. Por essa máquina ser tão antiga, por ela ter esse tamanho que é apropriado para imprimir capas de cordel, ela pode ter pertencido a Leandro Gomes de Barros? José me revela então a verdadeira trajetória do prelo. Parece que em 1921, Leandro Gomes de Barros vendeu os direitos sobre sua obra e objetos pessoais, incluindo um prelo, a João Martins de Ataíde, que depois os repassou a José Bernardo da Silva, dono da tipografia São Francisco, em 1945. Apenas depois disso, José Bernardo teria passado o prelo para o general Humberto Peregrino, então fundador da Casa de Cultura São Saruê. O prelo segue então para o Rio de Janeiro por volta de 1975, quando o acervo do general Humberto foi fundido ao de Gonçalo, na Academia de Cordel. Ufa! O legado de Leandro de fato passou por muitas mãos. Mas para confirmar essa versão, preciso que o Zé Lourenço identifique os tipos de Gonçalo na obra de Leandro. Para ajudar na minha investigação, eu trouxe esses tipos aqui,
que estavam juntos com o prelo. Tinham, claro, diversos outros, né? Eu trouxe uma amostra. Isso aqui é uns tipos que a gente ainda hoje usa, esse tipo. Esse aqui a gente chama um 24. Ele é um tipo próprio para cordel, né? Então são tipos de cordel e utilizados até hoje, né? Mas já eram utilizados na época do Leandro? Com certeza. Porque essa fonte aqui era uma das fontes que a gente chamava, era uma das principais para título, né? Dito e feito, já não resta a menor dúvida. Foi sim de Leandro o prelo que hoje está exposto na Academia Brasileira de Cordel, para quem quiser apreciar toda a sua imponência de relíquia. E agora Gonçalo pode afirmar sem medo que o grande mestre do cordel brasileiro imprimiu muitos de seus folhetos nesta máquina. André chegou ao Juazeiro, nossa lira visitou, à procura do acervo que de Leandro se herdou. Não encontrou mais cordel, mas as máquinas ele encontrou. Eu já saio daqui como tema de cordel, é isso? Exatamente. Foi uma longa jornada, mas muito produtiva. Vou agora retornar à Academia Brasileira de Literatura de Cordel, no Rio de Janeiro, para contar ao Gonçalo o meu veredito. Tenho certeza de que ele ficará ainda mais orgulhoso do seu acervo. Tudo bom, seu Gonçalo? Olá, André. Tô de volta. Rapaz? E aí? Tudo bem? Tudo bem? É. Por favor, Tudo quero bem? sentar-se. Ai, ai. E aí, como foi a pesquisa? Pois é, antes de mais nada, que eu queria te devolver os seus tipos, né? Muito obrigado. Eles foram úteis? Não, extremamente úteis. É que eu não podia levar o objeto, então eles foram muito úteis. Estou muito feliz de rever aqui meu amigo. E o veredito final, Gonçalo, é que sim, o prelo de fato foi utilizado. Coroado de êxito, então, a sua tarefa, né? Exato, missão cumprida. Missão cumprida. Parabéns, André, pela brilhante investigação que você fez. E eu fico imensamente feliz em saber que na BLC existe um instrumento de trabalho que foi usado por longo período por um mestre da literatura de cordel, mestre Leandro Gomes de Barros. Muito obrigado. E enquanto o prelo de Leandro teve muitos donos, o Lincoln K do Museu do Ingá é um típico filho feio, aquele que não tem pai. Brasil, ó rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruindo está o teu futuro, porque pretendiam dominar teu povo. Surgiu Getúlio Vargas. Esse carro que um dia viveu dias gloriosos, parte da frota oficial do governo Vargas, hoje parece abandonado no Museu do Rio de Janeiro. Sua trajetória é fascinante. Já esteve prestes a ser recuperado, mas foi alvo de um crime ainda maior contra o patrimônio histórico quando desapareceu misteriosamente. Até aqui, sei que apenas 2 Lincolns foram encomendados pelo governo brasileiro, mas que um deles voltou para os Estados Unidos, justamente o modelo KB, que aparece nas fotografias junto com o presidente Getúlio Vargas. O Lincoln K seria então o único exemplar do Brasil. Mas por quê? Até aqui quase não consigo encontrar registros dele sendo utilizado por outros personagens da nossa história. Quem afinal desfilou a bordo dessa relíquia? Oni, que teve a honra de encontrá-lo, finalmente revela o que esperei tanto para ouvir. Eram carros que eram só fabricados sob encomenda. Na ocasião, o Brasil encomendou 2 unidades. É um exemplar valioso. Serviu a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, serviu ao General Justo, serviu ao prefeito Pedro Ernesto. Então, o clube hoje está disposto a investir e se dedicar a esse patrimônio valioso para o nosso estado do Rio de Janeiro. Isso é mais uma parte da história. O Lincoln faz parte da história. O mais importante é o carro não ficar parado. É ele participar dos encontros, dos eventos e a gente mostrar isso ao povo. Alfredo não vai acreditar na trajetória dramática do Lincoln. Preciso voltar ao Museu do Ingá o quanto antes. Ele precisa saber quem fez uso do Lincoln K,
O carro serviu a muitas figuras ilustres da política nacional. A Getúlio Vargas, ao prefeito do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, e finalmente ao presidente Juscelino Kubitschek, entre outros. E que hoje ele é o único exemplar do modelo Lincoln K no Brasil. Bota a raridade nisso. Alfredo, eu fiz um mergulho na história desse carro, encontrei pessoas incríveis que me ajudaram a reconstituir a trajetória dele, a história dele. O primeiro registro que eu tenho desse carro, ele foi parar no Museu Histórico do Rio de Janeiro. Daí, em 1984, resolveram restaurá-lo. Foi então que o carro desapareceu, sumiu da oficina onde ele seria restaurado. A polícia localizou este Lincoln no interior de São Paulo, numa fazenda, com a ajuda dos colecionadores de carros antigos aqui do Rio de Janeiro. E ainda passou pelo Museu Histórico Nacional antes de vir parar aqui, em 2005. Obrigado, Renata, pela investigação. Espero que a gente consiga restaurar esse carro e que ele volte a brilhar, desfilando pelo Brasil, né? Nos próximos episódios de Detetives da História, vamos revisitar outros capítulos do passado do Brasil. Como a gravação histórica do primeiro samba gravado no país, ou a fundação do primeiro clube de futebol em terras brasileiras. Vamos continuar nossa viagem pela história do Brasil, desvendando estes e outros mistérios. E se você também possui um objeto que pode ter valor histórico, ou conhece um caso mal explicado relacionado a algum evento da nossa história, então você pode ser um detetive da história. Acesse o site e conte pra gente o seu caso. Até a próxima!